Ô, Shaolin do Sertão, volta a turma lá do Cine Hollywood. Edmilson Filho como protagonista e Halder Gomes na direção. Mais uma história cearense, né? O Halder Gomes vai lá nas raízes do interior, vai lá nas caricaturas que existem, no sertão, enfim, e apresenta-nos mais uma história, né? Dessa vez o Shaolin do Sertão, se lá o Cine Hollywood tem o quê de cinema paradiso cearense, aqui tem o quê de, sei lá, de filme de porrada. Só que aqui no Ceará, né? Salvo engano, o primeiro filme de porrada genuinamente cearense, salvo engano. A história é um personagem, né, que é o Aloysio Lee, que ele é fascinado por filmes de luta, ele teve uns presságios baseados nisso, e daí ele tem que enfrentar um caboclo gigante, o chamado Tora Pleura, aqueles caras que vão nas cidades e ficam desafiando os outros, né? Ah, quem é mais forte, eu sou mais forte que você e tudo mais. E daí o filme meio que narra todo o treinamento dele para chegar a esse grande finale. Bom, para mim é um desafio muito grande eu falar sobre o Shaolin do Sertão, porque eu tenho um apego às pessoas que fazem o filme, eu tenho um apego ao próprio filme em si. O Halder é um colega meu, que é o diretor do filme, tem amigos meus atuando, amigo mesmo aqui, padrinho de casamento e tudo mais. Então realmente é um pouco difícil, mas eu tenho que ir fundo, eu tenho que falar, né? Então o filme tem coisas boas e tem coisas ruins, como sempre, como todos os filmes que eu faço aqui, vou tentar balancear os pontos bons e os pontos ruins e vamos começar pelos pontos bons. Eu adoro o início do filme, começa cropado em 4x3 aqui, né? Fechado aqui em 4x3. O Halder, né, o diretor, brinca com esse aspecto de câmera, com a interação do personagem, né, o Edmilson Filho. Aí o quadro 16x4 aparece, né, o quadro wide. Vocês já me viram comentando várias vezes que filme tal deveria ser em 4x3, o último filme do Woody Allen, por exemplo. O Wes Anderson faz isso lá no Hotel Budapeste e eu adorei isso. E o início remete a algo muito interessante que o pessoal da web dá maior valor, né, que é o Kung Fury. Ele é mal feito, existe um filtro para envelhecer o vídeo, e não só envelhecer, mas deixar com um aspecto de VHS antiga, VHS dos anos 80, 90 e por aí vai. Adorei esse início, a coreografia de luta feita pelo Edmilson Filho, excelente, feito por quem sabe, e eles sabem, uma vez que o Halder é faixa preta em Taekwondo e o Edmilson Filho também, inclusive o Edmilson era aluno do Halder. Esse início é maravilhoso. O filme caminha um pouco e o Halder mostra a sua direção, né? Ele brinca muito com câmera, então bota o plano de cabeça para baixo, ele vai lá e coloca o plano torto, ele faz um passeio de câmera muito bom, tem inclusive uma câmera lenta mais à frente no filme. O Halder tem domínio de set, isso é fato. O cara tem experiência em Hollywood, tem experiência aqui, tem experiência também em sair da mesmice, sabe? Eu acho que isso falta aos diretores brasileiros, e eu fico muito orgulhoso que não é só um diretor brasileiro, mas é um diretor cearense que quebra essa normalidade da comédia brasileira. Me chamou a atenção Edmilson Filho, que eu pensei estar muito preso ao personagem dele lá do Cine Hollywood. Como é o nome dele, rapaz? Francis Gleutz? Não lembro agora. Eu pensei que ele ia ficar muito preso àquele personagem, porque acaba sendo uma caricatura do sertão, os dois, mas aqui ele aprimora o personagem. Tem muito lá do Cine Hollywood, mas ele aprimora. É pra mim um personagem mais interessante até, um personagem que eu vi mais no interior, onde eu passei minhas férias, onde eu minimamente vivi. E outra coisa é que a maquiagem e direção de arte estão excelentes, simples, sutis, mas excelentes. Direção de arte, os objetos de cena são perfeitos. Eu não sei se foi na direção de arte ou se foi na pós-produção, mas tem sempre uma pintura com o tetra, né, entregando que o filme é na década de 90, rumo ao tetra, o tetra é nosso, etc. O meninozinho, o pivetinho, que é muito bom, por sinal, tem falas muito boas e muito engraçadas, ele tá sempre aqui com o pescoço sujo, aqui com o pescoço com sujeira aqui nas dobras, né, que é cor de menino do interior mesmo, então ele tá sempre coçando o cabelo, os brinquedos que ele usa, né, de argila e tal. Então tudo isso é muito bem feito, muito bem pensado. As minúcias são maravilhosas. E é um filme que tem um argumento bom, é um argumento que eu não vejo ser explorado no cinema brasileiro. É um argumento que o cinema indiano utiliza muito, o cinema americano também utiliza todos, né? Mas esse argumento eu gosto, o argumento do sujeito simples que vai lá e tem que vencer o sujeito arretado e essas coisas todas. Eu gosto muito desse argumento.
Mas vamos aqui aos pontos ruins, e aí é onde eu tenho que pegar um pouquinho pesado com o filme. Eu não gostei do corte, ele é muito longo. O filme eu acho que poderia ser um pouquinho mais curto e repetir menos as piadas. Se você repete menos as piadas, você já entrega o filme mais curto. Enquanto a cena de luta inicial lá é muito boa, a cena final, ela é um anticlímax muito grande, porque ela é bem extensa, ela é bem repetitiva, o herói tem altos e baixos várias vezes, quando eu acho que, em se tratando de clímax, sai de baixo, ele já estava em baixa, e sobe, e daí entrega o clímax e vamos embora pro filme, pra gente ficar com gostinho de quero mais. Então foi uma cena muito explorada e reexplorada. Se a gente pegar uma referência que eles utilizaram bastante, que é o Rock tem um momento que a luta começa lenta, mas ela acelera utilizando tanto a trilha sonora como a passagem de tempo. O segundo ato também é bem arrastado. Mais uma vez o lance da passagem de tempo. Não se sente nessa passagem de tempo, parece que ele passou ali um dia treinando ali com o Falcão. Poderiam ter brincado mais com as sombras dele treinando, né? Dele fazendo aqui os catis, os katas, enfim, o que é que seja. Tratado mais sombras, bebido um pouquinho da fonte do Karate Kid. E o Karate Kid, ele é muito bom no segundo ato, porque a gente sente a passagem de tempo. E se você não sente a passagem de tempo num treinamento, né, de um cara que estava tão verde quanto o Daniel San lá e quanto o Aloysio Lee aqui, eu não sinto um aprimoramento do personagem. Poderia ter utilizado mais trilha sonora e ter feito o tempo ser sentido. E aí, ao passo que o filme vai avançando, ele vai ficando com a direção e a edição cada vez mais preguiçosas. A edição, principalmente. Ela começa a utilizar, para exemplificar aqui, ela começa a utilizar muito fade to black, né? Que é isso aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é um fade to black. Ela usa bem em alguns momentos. Por exemplo, tem uma hora que joga uma camisa em cima da câmera e aí tem o fade to black. Tem uma hora que ele adormece porque ele levou um soco e aí tem o fade to black. Só que foram feitos várias vezes esse esmaecer para preto, né, traduzindo aqui. Para mim isso denota falta de recursos. Assim, o que é que a gente tem que fazer para passar desse ponto para esse ponto aqui? E aí escurece tudo e volta. Isso é muito escolinha, é um tipo de edição muito primária. Eu não sei se foi na filmagem, eu não sei se foi escolha na ilha de edição, na pós-produção, etc. Mas as cenas de transição poderiam ter sido utilizadas aí. E as cenas de transição que são utilizadas mais na frente, para tentar voltar o ritmo do filme, elas são sketches muito desconexas do filme. Então dá até a entender por que talvez na ilha de edição passaram a se utilizar os tais fades, né? Os fades to black. As cenas de transição, diferente lá do Cine Hollywood, não são tão boas. Tem algumas cenas, algumas sequências que não passam, por exemplo, de 10 segundos. Não dá nem pro filme ganhar, voltar a galopar, né? Voltar a subir degraus. Porque ele vem numa queda e ele não consegue voltar. A fotografia é muito bem feita. O filme é muito bem acabado e é muito bem finalizado. Eu quero frisar isso aqui. Só não gostei das escolhas. Aí não é certo nem errado, é escolhas. Eu farei de um jeito, eles fizeram de outro. Quem sou eu para dizer como deveria ser feito? É engenheiro de obra pronta. Mas, em se tratando de sertão, eu gostaria de ver uma fotografia que puxasse mais para o amarelo, menos para alaranjado e que denotasse mais calor, ou seja, que ela fosse um pouco mais saturada. Então a fotografia muitas vezes estava assim, lavada, e eu acho que deveria ser mais assim, saturada, estourada. Sertão, calor e etc. Poderia ter brincado mais com isso. Eu não senti o calor. Eu queria, sei lá, a camisa mais suada e que utilizasse mais a câmera Sergio Leone, né? Pra denotar que ali tem um calor excessivo. Na cena do treinamento, por exemplo, ele tá assim suando, porque enfim ele tá treinando, mas eu não senti o quente da cena. Então eu acho que a fotografia deveria conversar um pouquinho mais com o cenário, que é o sertão. Pro filme eu dou 2,5 estrelas. Como eu disse, é um filme que vai perdendo o ritmo, mas quando ele é engraçado, ele é muito engraçado, isso é bom. Se você comparar esse filme com as comédias brasileiras no geral, esse filme está 300.425 anos-luz na frente. Assim, é quase que incomparável. É um filme muito mais audacioso do que esses outros filmes que ficam só copiando filmes americanos do Richard Pryor, do Jim Carrey, etc. Como eu já falei várias vezes aqui. Aí, assim, saindo dessa parte de engenheiro de obra pronta, é um filme que eu tenho muito orgulho. É um filme da minha terra, com pessoas da minha terra, daqui de Fortaleza, daqui do Ceará. E é um filme que fala muito pra mim. Tem seus erros, mas, sei lá, é como se fosse um filho querido, né? Um filho que eu não criei, mas é como se fosse um filho querido. A gente releva um pouco os erros e simplesmente se diverte. Então eu acho que você
que tem algum tipo de conexão aqui com o Ceará, seja eu a sua conexão com o Ceará, seja o meu sotaque a sua conexão com o Ceará, acho que você deveria prestigiar o filme. Sacanagem, porque eu falo aqui vários pontos ruins, mas releve, talvez você nem visse esses pontos se eu não tivesse apontados aqui. É isso, foi difícil. É uma resenha difícil de fazer, num filme que eu tenho muito mais sentimento envolvido do que técnica e etc. Mas aí tem a minha verdade e é por isso que eu tô aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Mas deixa aqui embaixo sua opinião sobre o filme. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo e tchau.